Vale lembrar aqui, pessoal, de um conflito que vai ocorrer antes da Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Civil Espanhola. Na Espanha e em Portugal, a gente também tem a ascensão de líderes com características similares às características de Mussolini e de Hitler, né? Em Portugal nós temos o Salazar e na Espanha a gente tem o general Franco. E aí vamos falar um pouco da Guerra Civil Espanhola, que ocorre entre 1936 e 1939. Bem, pessoal, a Espanha, desde o século XIX, vamos lembrar aqui que a Espanha, quando a gente tem a consolidação ali dos Estados nacionais modernos, ali no final da Idade Média e começo da Era Moderna, a Espanha foi uma das grandes potências, né? Ela é potências marítimas, potências comerciais daquela época da Era Moderna, e ela constrói para si um império ultramarino espanhol. Não vamos esquecer que aqui nas Américas, desde o México até o extremo sul da América do Sul, tirando o Brasil, que era a América Portuguesa, tudo pertencia à Espanha. E a Espanha, com toda essa riqueza fluindo, né, para os reis de Espanha, a Espanha se torna um Estado nacional moderno extremamente poderoso. Ocorre que no século XIX ela vai ter a sua história, vai passar por períodos muito conturbados, como a invasão das tropas napoleônicas e outros fatos que vão ocorrer depois, e a Espanha entra numa profunda crise, e ela adentra o século XX com essa crise se acentuando cada vez mais. De modo que, no período entre guerras, nós vamos ter duas forças que vão se formar dentro da sociedade espanhola, que são os franquistas, que eram os partidários do general Francisco Franco, que tinham características muito parecidas com o fascismo e o nazismo, eram ultranacionalistas, um governo autoritário, militarizado, antidemocrático, etc. Então, vai acontecer essa guerra civil na Espanha e nós vamos ter a formação desses dois blocos. E do outro lado, forças mais progressistas, que eram os republicanos, que eram partidários da democracia, e aí né, nas hordas dos republicanos se juntavam pessoas de vários vieses, né, ideológicos, comunistas, democratas, enfim. Os franquistas eram mais ultranacionalistas e os republicanos mais democráticos. Queriam uma democracia, o estabelecimento de uma democracia representativa, mais plena, na Espanha da época. Então a gente vai ter aí a Guerra Civil Espanhola, esse conflito que vai durar aproximadamente 3 anos. Nós vamos ter aí essas duas forças, né, combatendo entre si, e no final o general Franco vai ganhar, né? É tanto que ele vai ficar no poder na Espanha muitas e muitas décadas. Muitos historiadores dizem que a Guerra Civil Espanhola foi uma espécie de ensaio, de laboratório do que iria acontecer ao longo da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter aí as tropas italianas e as tropas alemãs ao lado, prestando uma certa assistência ao Franco, né? Inclusive nessa questão de armamento, vão testar várias armas pesadas na Guerra Civil Espanhola. Cabe aqui ilustrar o famoso episódio lá, o ataque à cidade de Guernica, né, que a cidade foi dizimada, foi destruída por bombas lançadas de aviões, né, com o apoio aí dos alemães e dos italianos, né, ao lado das forças de Franco. Então, nessa imagem, nós temos aqui o quadro Guernica, que é uma obra do Pablo Picasso, um grande pintor cubista, né, espanhol, um grande pintor, talvez um dos maiores artistas plásticos do século XX. A sua obra é a cara do século XX. E ele retrata justamente os horrores de Guernica. É uma tela toda em matizes de cinza, claro, cinza escuro, preto, branco, e ela passa uma sensação perturbadora de agonia,
de morte, de dor. Esse quadro, essa obra é talvez uma das obras mais conhecidas, né, mais emblemáticas da história do século XX. Está lá em Madrid, Museu Reina Sofia, e ele retrata justamente os horrores aí da Guerra Civil Espanhola. Então, pessoal, chegamos aqui ao final dessa revisão dos conteúdos que nós vimos do começo do ano letivo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito para desejar para vocês boas férias e também para dar aqui duas sugestões, que vocês leiam o livro Diário de Anne Frank, porque geralmente, pela minha experiência, os alunos gostam bastante, porque narra, vocês sabem, né, uma adolescente judia lá na Holanda, e através desse diário ela narra como era o cotidiano dela. Ela e a família se escondem para não serem capturados pelos nazistas e levados para campos de concentração. Então a gente vê as angústias, né, que a Anne ela registra lá no diário dela. É uma leitura que eu recomendo bastante. E também aqui a sugestão de um filme do Steven Spielberg chamado A Lista de Schindler. Para mim é o filme que até hoje é mais contundente assim ao retratar os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ele é um filme um pouco longo, um filme duro, um filme que tem um tom assim meio documental, mas é um filme que eu considero uma obra-prima e que merece ser visto. Então ficam aqui essas sugestões para reforçarem o conteúdo que vocês aprenderam aqui comigo até esse momento. Então, mais uma vez, boas férias e até o retorno.